que abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Enquanto os irmãos vão achando, eu deixo também meu agradecimento nesta noite. Quero agradecer, aleluia, a direção aqui do departamento de missão, juntamente com o nosso pastor Altair. Muito obrigado, presbítero Odaí, obrigado também presbítero Daniel, e que Deus continue abençoando esta amada igreja. Sei que tem pessoas também aqui que estaria capacitado para pregar essa palavra nesta noite, mas foi me dado esta oportunidade, e que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que o coração está ardendo, mas a barriga está gelada. Mas é como se eu estivesse pregando pela primeira vez novamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Isaías 64 diz: ó Senhor, qual é bom seria, aleluia, se fendeste o céu e descesse os montes, de todo modo estremecesse diante da tua presença, como quando o fogo sendo o graveto faz a água ferver, para que os teus inimigos conhece o teu nome, e as nações ficasse, aleluia, impactada pela tua presença. Aleluia, porque quando desde os sinais que vemos e não esperasmo, e desde os montes, aleluia, gloriamente diante de ti. E desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou o comentário com os olhos e algum ouvido que visualizou com Deus além de ti, que trabalha para o bem daquele que nele espera. Aleluia. E que está aqui, que deposita em sua esperança. Aleluias. Irmão, pode assentar, dando glória a Deus. Aleluias. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, Isaías 64, que nessa versão fala quase a mesma coisa na Bíblia Pentecostal, na outras Bíblias de estudo, que vai dizer que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E quando eu vejo essa palavra, a gente conseguimos ver a grandeza do Senhor, o qual no primeiro versículo: o Senhor, qual bom seria se fendesse o céu, descesse os montes, aleluia, e todo mundo estremece diante da tua presença, porque a presença do Senhor é grande, a presença do Senhor é magnífica, a presença do Senhor é tremenda. Aleluia. Uma certa vez, aqui fala que Deus da antiguidade, uma certa vez o povo querendo ouvir de Moisés, e Moisés deixou que o povo se aproximasse um pouco mais, e o monte ali se fumegava com a presença do Senhor, e o som era muito alto, que o povo pediu que Deus falasse com Moisés mesmo, que eles iam ouvir a Moisés, porque a voz do Senhor, ela é como trovão. Aleluia. Quando o Senhor fala, as águas se aquietam, o vento
calma. E eu quero pregar nesta noite, aleluia, sobre este Deus tão poderoso, que lá no princípio vai dizer a palavra onde eu estava meditando nesta noite, em João, que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Ou seja, na outra Bíblia pentecostal, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E vai nos dizer que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Aí João, ele começa dizendo que ninguém viu a Deus, mas o verbo, a palavra, o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como unigênito, Filho de Deus. Aleluias. A glória, o verbo encarnado em Cristo, se manifestou a sua glória. E ali chega aqueles homens interrogando a João quem ele seria, quem era ele, se ele era o Salvador, se ele era Elias ou um dos profetas. Ele diz que não era, e que ele foi enviado para preparar o caminho, e que, aleluias, daquele que virá depois, mas que já existe antes dele. Ele estava falando de Jesus, que estava lá no princípio, onde Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o verbo, a palavra, o Senhor Jesus estava ali. Foi numa concordância só, aleluia, entre os três ali, que, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formou o homem. Quando, aleluia, o céu concorda, algo grande acontece, aleluia. E Deus ali, ele formou o homem, e o homem ele colocou ali no jardim do Éden. Mas o homem, aleluia, ele fez com que não ficasse no jardim do Éden, até que ele conseguiu a fazer que fosse lançado fora do jardim do Éden, porque o homem, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a voz de Deus. Mas, irmão Júlio, não foi a mulher que errou? Sim, mas foi o homem que pecou, porque ele ouviu o que Deus falou, que pode tocar em todas as árvores do jardim, toda, mas aquela que está no meio do jardim, dela não toca, porque o dia que tocar, certamente morrerá. No hebraico quer dizer, aleluia, que morrendo morrerá. No momento que o homem estendeu a mão desobedecendo a Deus, ele já começou a morrer. Morrendo morrerá. Aleluia. E aqui nós vimos que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos escutou, aleluia, nem com os olhos se visualizou um Deus além de ti, que trabalha por mim e por você, que trabalha pela igreja do Senhor Deus nesta noite. Poderia eu pregar nesta noite que Moisés, ele foi enviado para tirar o povo lá do Egito, porque Deus, ele ouviu e falou com Moisés: eu tenho visto e ouvido atentamente o clamor do meu povo, e eu estou te enviando para resgatar lá o meu povo, como Salvador lá no Egito. Poderia eu pregar nesta noite sobre Gideão malhando trigo no lagar para fugir dos midianitas, e Deus chega para ele e fala: vai nessa tua força, que Deus é contigo. Aleluia. Poderia eu pregar hoje sobre Isaías, que fala ali no capítulo 6, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia.
e a sua glória encheu todo o templo. Eu estava orando ali, eu pude sentir quando eu veio essa palavra, porque o mesmo Senhor de antiguidade, pastor, o mesmo Senhor lá, aleluia, lá no templo onde estava Isaías, que ele viu ali o serafim, aleluia, que clamava dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. É o mesmo Senhor, pastor, que está aqui nesta noite, e eu profetizo já nesta noite que a glória do Senhor está manifestada aqui neste lugar. Você tem a liberdade de sentir aqui nesta noite. Você tem a liberdade de ser cheio aqui nesta noite. Foi falado aqui nesta noite, aleluia, que tem lugar que não tem a liberdade de pregar a palavra como aqui no Brasil tem. E muitas das vezes não demos este valor de poder pregar a palavra, de poder louvar o nome santo do Senhor. Tem lugar que se estiver louvando, já chega alguém, igual foi lido aqui nesta noite do apóstolo Paulo. Ele saía, aonde estava o obreiro Vitor, ali os fiéis cantando, ou aonde estava pregando o nome do Senhor, ele ia buscar e trazia arrastado. E nesse dia, o qual ele teve ali o encontro com o Senhor Jesus, ele já estava com carta, aleluia, para ir a Damasco e trazer o povo preso, açoitar, matar. Quando Ananias ouviu falar, Deus falando: vai e põe sobre a mão sobre Saulo, ele fala: Senhor, este homem que persegue os crentes, que mata, que bate, o Senhor vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluias. Eu sinto já a graça do Senhor Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Aleluia, Ele está presente aqui neste lugar. Poderia eu pregar nesta noite Moisés falando: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aleluia, mas eu quero pregar nesta noite Jesus fazendo uma missão. Aleluia, Jesus, ele sai com os seus discípulos, e os discípulos, aleluia, eles vão até a cidade comprar comida, e era necessário ali passar por Sica, cidade de Sica. E quando Jesus chega naquela cidade ali, na herdade de Jacó, uma mulher estava ali. Jesus assenta ali ao meio-dia, se não me falha a memória, Jesus, a sexta hora, que é o meio-dia, Jesus assenta ali porque estava cansado, e chega uma mulher samaritana. E esta mulher, quando ela chega para pegar água, Jesus vira para esta mulher e fala: mulher, dá-me de beber. E a mulher se espantou e começaram a dialogar. Ela fala: como pode, tu sendo judeu, pede para mim água? E naquele diálogo, conversa vai, conversa vem, Jesus vira para aquela mulher. Já no versículo 10 de João, no capítulo 4, vira para ela: ah, mulher, se tu soubesse o dom de Deus, e quem te pede de beber, você lhe pediria, e ele te daria. Vou repetir, acho que os irmãos não pegou. Você pediria e ele te daria. Ele quem? Aquele que estava falando com ela. Jesus, naquele diálogo com aquela mulher: você pede. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Ah, presbítero, com a graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Você pede. Ah, aleluia.
Aleluia. Pode pedir nesta noite. Deus manda te dizer. Você pede e recebe nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Você lhe pediria e Ele te daria água viva. Aleluia. Água viva. No Antigo Testamento, quando fala em água viva, fala a corrente, água corrente, a corrente das águas. Aleluia. Assim como fala, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluias. E aquela mulher ouvindo, ela começou a ter sede naquele momento. E ela estava falando de uma água material, que a água material, você bebe, ela sacia a tua sede, mas daqui a pouco você vai tornar a sentir sede. Mas Jesus ainda no versículo 14, Ele vai e fala com ela: e a água que eu lhe der lhe fará uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. A água de Jesus que está aqui nesta noite, ela é fonte de água viva, ela é inesgotável, ela não se acaba. A água que está aqui nesta noite, aleluia, é uma água desejável para poder mergulhar, como diz aquele hino: eu navegarei no oceano do Espírito. Jesus estava falando do derramamento do Espírito Santo, aleluia, que iria vir. E quando todos ali estão reunidos, aleluia, no Pentecoste ali, aleluia, são cheios do Espírito Santo, porque foram vistos como língua repartida de fogo e pousava sobre cada um, e todo foi cheio do Espírito Santo. Joel profetizava ainda que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E o Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite, porque Jesus o enviou. Aleluia. Pode sentir a Ele nesta noite, pode sentir nesta noite, aleluia, porque o Espírito Santo, aquela água que a mulher falou: Senhor, mas o poço é fundo e tu não tem com que tirar. Oh, aleluia, mas me diz como beber desta água. Aí Jesus vira para aquela mulher: aleluia, vai, aleluia, e chama o teu marido e volte, eu venho aqui. E ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus começa a revelar para aquela mulher: você disseste bem, não tenho marido, tiveste 5, mas o que tem hoje não é teu. E aquela mulher fala: eu vejo que tu és o Cristo, eu vejo que tu és o Messias, a quem Moisés escreveu, a quem o profeta falou. Aleluia. Aquela mulher começa a se alegrar ali, na presença do Senhor ali, e ela larga ali o cântaro de água para o lado e sai para a cidade e começa a pregar: olha, aquele que Moisés falou, aleluia, ele está ali no poço da herdade de Jacó, vai até lá. Aquele que Jesus falou está ali, Cida, aleluia, aquele que falou está ali naquele lugar. E ela começa a pregar e vi falar que chega a cidade toda, aqueles homens, eles vão lá para poder ouvir que Jesus falava, aleluia. E eu creio que aquela mulher, ela virou uma grande missionária, porque ali ela pregou para toda Samaria ali, que o mestre Jesus, o qual tinha profetizado, ele estava já em Jerusalém, aleluia, ele já estava ali em Samaria, aleluia. Aquela mulher, aleluia, que não tinha, aleluia, como argumentar, naquele dia ela sentiu um grande desejo de pregar a palavra de Deus, porque ela tomou da água viva. Ela tomou da água viva, aleluia. Não tem como pegar, mas pegue, Ele está te dando agora. Começa a beber desta água, começa a encher desta água, aleluia. Quando o profeta Eliamidino, ali nas águas purificadoras,
Ezequiel 47, se não me falha a memória, ele andava 1000 covados, a água dava nos artérios, e ele andava mais 1000 covados, a água dava até o joelho, e ele andava mais 1000 covados, e a água dava até a cintura, depois até o ombro, e depois não tinha mais como andar, tinha que nadar. E esta noite a água está jorrando, você pode nadar aqui nesta noite, porque o Espírito Santo, ele já foi derramado, aleluia, no dia de Pentecoste, e ele está aqui nesta noite, aleluia, ele está aqui neste lugar. Podemos sentir tua presença. Se não é ele, eu não estava pregando. Se não é ele, você não estava sentado aqui. Se não é o Espírito Santo, aleluia, ninguém falaria que Jesus Cristo é o Senhor, diz a Bíblia Sagrada, aleluia. Ninguém diz que o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. O derramamento do Espírito, aleluia, encheu toda a casa, aleluia. Foram cerca de 500 pessoas. Jesus falou: não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder, e semeei testemunha, tanto em Samaria, e na Judéia, e até o confim da terra. Aleluias. E ali muitos foram embora, muitos desanimaram, aleluias. 380 foram embora, não continuaram perseverando na obediência que Jesus falou: ficai em Jerusalém. Mas os 120 que estavam na casa, a Bíblia vai nos dizer no versículo 2, no capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, aleluia, ele continuou batizando o pastor, aleluia. O Cornélio está lá na casa dele orando, e a Bíblia vai nos dizer que Cornélio, ele era um homem, aleluia, que orava, dava esmola, e ele teve uma visão, e nessa visão era para ele chamar Pedro, que estava na rua no tal Simão Custido, e ele fosse lá, e Pedro estava orando. Quando Pedro estava no terraço orando, ele viu uma visão do céu, que descia um lençol amarratado pelas 4 pontas, e ele ouvia uma voz que dizia para ele: Pedro, mata e come. E Pedro falava assim: de maneira nenhuma, eu não poderei tocar em coisa imunda. E veio outra vez, e assim por 3 vezes, Eric. E quando Deus vira para ele e fala: não chama de imundo aquilo que eu purifiquei, aleluia. Deus ali já estava, aleluia, já proclamando, aleluia, que o Espírito Santo iria também não ficar só em Jerusalém, mas seria para os confins da terra. E quando chega lá, Cornélio manda um soldado e os homens buscar a Pedro, e Pedro, quando chega até Cornélio, já sabia que era para ir com ele. No outro dia, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio começa a ver e vai se prostar diante de Pedro, e Pedro fala: não faça tal coisa, porque sou homem como você. E começou a falar o que Jesus fazia. Jesus, ele passava e os paralíticos andavam. Jesus passava e o cego enxergava. Jesus passava, a mulher sofria 12 anos, Eric, de fluxo de sangue. Ela foi curada ao tocar na orla de Jesus. Jesus foi na casa de Jairo, a sua filha morta, ele tocou na mão dela e ela levantou. E Pedro está pregando ali, e Cornélio, quando abraça, aleluia, sente o impacto do céu, e todo é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E hoje não é diferente, presbítero Geraldo. O Espírito Santo de Deus ainda está neste lugar. Se nós olhamos, aleluia, no Brasil mesmo, há cerca de
pouco mais de 100 anos atrás, 2 homens missionários vieram para o Brasil, para Belém do Pará, e chegou até lá naquele lugar. Eles começaram a pregar a palavra de Deus, e quando eles pregavam, tinha a igreja lá da irmã Celina, aleluia, e quando ele estava lá pregando e falando do batismo com o Espírito Santo, ninguém cria neles, não acreditava, mas a irmã Celina ainda chegou e falava, não acredita, e falou, fez com a irmã Celina ali um acordo: irmã Celina, vou fazer um acordo, você levanta de madrugada, o Espírito Santo ele vai te visitar e te despertar para orar de madrugada, e você vai sentir. E ela falou: difícil acontecer que eu não acordo de manhã de jeito nenhum, aleluia, mas ela falou, de tanto ele insistir, ela falou: vou fazer o acordo. E ele foi para o porão onde ele morava, Daniel Berg e Gunnar Ving, o porão onde eles moravam, e a primeira comida deles ali foi uma manga, porque ele era missionário, vieram de longe, não tinha dinheiro, vieram pregar a palavra. E quando eles dobravam o joelho e começaram a orar, e estão orando, aleluia, segundo, aleluia, os relatos qual eu busquei, o que eu ouvi, quando eles estão orando, aleluia, cerca de meia-noite, aleluia, ali Celina, ela tinha, aleluia, um galo, e aquele galo, ele pousou até a janela quando ela e deu um cantar, que deu um clarão, e quando deu um clarão ela pulou, e quando ela pulou da cama, e ela falou: eu tenho que orar. E quando ela orou, dobrou o joelho para orar, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. E Nazarete, que estava dormindo logo perto, e falou: o que está acontecendo com você, irmã Celina? Não é possível, você está falando igual aqueles homens. Ela sai para a rua fora correndo, e quando ela chega no meio da rua, o Espírito Santo, batiza ela também, e ali foram os 2 primeiros batizados no Brasil. E aqui tem gente que é batizada aqui nesta noite. Eu quero dizer para você uma coisa: deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te renovar, deixa o Espírito Santo agir. Vamos sair como saía antes, vamos fazer como fazia antes, vamos andar na rua e alguém olhar e ver algo diferente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, irmã Miriam, é diferente. Aleluia. A Bíblia vai me dizer que eu verei naquele dia, aleluia, a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aleluia. Mas eu louvo a Deus nesta noite, que aqui nesta igreja tem presença de Deus, aqui nessa igreja tem crente, aqui nessa igreja tem a diferença. E qual é a diferença? Não é porque nós andamos bem arrumado, não é porque estamos com tênis, sapato bonito, sandália no pé bonito, não é porque você está com vestido bonito, você com terno, uma calça bonita, não, é porque você tem a presença de Deus, é porque o Espírito Santo habita em você nesta noite. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, já não dá nem para, aleluia, para pregar direito o que vai fazer, não, mas a Bíblia vai me dizer nesta noite, aleluia, que nós somos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. Ou seja, irmão Geraldo, aonde você dá um passo, você está varrendo, alguém está te vendo, aleluia. O presbítero Otávio, alguém chega lá e está te vendo, aleluia. Aonde você está, Vitor, alguém está te vendo. Aonde eu estou, alguém está me vendo. E alguém está dizendo assim: se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ele. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque Isaías, no capítulo 43, versículo 10, a Bíblia vai me dizer que vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, para que saibais e creais e entendais que eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia. Xaraba cantaraba surianda labagai. Malaya suricamalaya. Aleluia.
já vemos algum relato, já vemos alguém falar, aleluia. Eu já vi pessoas falar, noutra cidade que eu estava, não sendo daqui, até mesmo onde eu morava antes, que no tempo de Jesus era diferente. Pedro passava, as pessoas iam colocando leito na beirada assim da calçada, aonde Pedro passasse, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre aquelas pessoas, e tudo que a sombra dele passava, eles eram curados. Aleluias. Eu quero dizer que o mesmo Jesus, ele está na minha e na tua vida. Eu quero dizer que o sol que brilhava na vida de Pedro é o sol que brilha na tua vida. Eu quero dizer que o mesmo Jesus, aleluia, que fazia maravilha na vida de Pedro, é o mesmo Jesus que faz maravilha na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aonde, aleluia, Jesus ele veio, aleluia, fala do derramamento, ele é a água. Não dá para falar que é sobre o pão da vida nesta noite, aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele está no controle de tudo. Deus ainda está levantando homens e mulheres, criança, jovem, para a tua obra. Jesus está voltando, foi orado aqui no início, muitos já se foram, nós estamos de passagem. Mas enquanto o Espírito Santo, a igreja estiver na terra, a ordem é pregar. Ide e fazei discípulo, ide e pregai o evangelho, ide e falai do meu nome, ide, aleluia, e profetiza e prega, que a pessoa vai sair da situação que está. Aleluia, glória a Deus. A igreja ainda está na face da terra, e o Espírito Santo ainda está operando na vida dos irmãos, na vida da igreja, aleluia. Mas foi falado também, se não me falha a memória, nesta manhã ou esta noite mesmo, aleluia, que verá um dia que a palavra vai cessar, mas no céu o louvor vai continuar. A igreja que vai subir, esse mesmo Jesus, o qual, aleluia, que João falou ali, eles perguntando: mas quem é tu, homem? Quem é você? Ele falou: eu sou, aleluia, eu sou a voz que clama no deserto, aleluia. E ele começa a falar: mas aquele que vem após de mim, que já existia antes de mim, aleluia. O Senhor Jesus, ele veio, aleluia, logo após João ver, e ele vai batizar, e João testifica, porque Deus falou: aquele que eu manifestar o Espírito Santo, e desceu em símbolo de pomba sobre Jesus, e Jesus foi batizado por João, aleluia. E esse mesmo Jesus que veio é o mesmo, aleluia, que vai dizer em João 3, no capítulo de número 14, que o mesmo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra maravilhosa foi pregada somente para um homem conhecedor da lei, aleluia, que foi ter, aleluia, uma conversa, um particular com o Senhor Jesus à noite. Eu não sei que hora você tem levantado, ou que seja na volta do dia, para ter uma conversa com o Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, com toda a convicção: se você procurar o Senhor Jesus para conversar com Ele, Ele vai te atender, aleluia. Não vou eu pregar mais nesta noite, aleluia, porque já são 9h04, aleluia. Mas droba seu joelho, vamos continuar orando, igreja, porque quando nós dobramos nosso joelho, aleluia, a Bíblia vai dizer que esse mesmo Jesus, o qual que já era antes de João e veio após ele, e que batiza com o Espírito Santo com fogo, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, e ele está à destra de Deus, aonde Estevão estava sendo apedrejado até a morte, e viu o Filho do Homem de pé, e ele
falou: em tua mão entrego o meu espírito, e não impute sobre ele este pecado. Este mesmo Jesus, ele virá também para buscar a tua igreja. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.